tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia para quem assiste depois. Aqui é o nosso programa, Encontro com o Nelson Tavares, na TV e Rádio Chico Xavier. Tema de hoje, pensamentos intrusivos. Quem nunca? Alguém aí reconhece ou se reconhece com essa história de pensamento intrusivo, aquele pensamento que vem, que não é muito legal, principalmente o que não é muito legal. Que incomoda, que traz uma agonia, uma ansiedade, uma preocupação, que bate aqui o coração mais forte. E às vezes a gente vai longe e se perde. Não é num caminho muito bom com esse pensamento? É por aí que a gente vai falar hoje, buscando trazer um pouco de psicologia e, claro, com a doutrina espírita e o Mestre Jesus sempre, o maior psicólogo de todos, para nos ajudar a perceber, a interpretar e como gerenciar, aprender a lidar também os pensamentos intrusivos. Esse que é o nosso programa número 61, se eu não me engano, uma alegria estar aqui. Para quem está chegando a primeira vez, dá uma olhada aqui na TV Rádio Chico Xavier, ou se você está no meu canal, mt.Nelson Tavares, tem uma playlist com todos os programas, bonitinho, tema por tema, temas diversos, para a gente ir compartilhando conhecimento junto. Tá? Conhecimento esse que nos ajuda uns aos outros a caminhar melhor e ser mais leve. Mas antes disso, vamos começar? Para quem está chegando agora, calma um pouco, relaxar, tirar a correria, serenar e se conectar com o alto, com os nossos mentores, os anjos da guarda, a espiritualidade que está sempre ao nosso redor, disposta a nos ajudar e nos banhar com essa vibração de amor. Desde quando a gente para, sossega 5 minutinhos, 1 minutinho que seja, e eleva o nosso pensamento. Hoje a gente vai falar de pensamento, né? Pensamentos intrusivos. A gente vai falar também de pensamentos benéficos. Então vamos lá? Convite aqui, quem quiser, claro, se sentir à vontade, a fechar os olhos comigo. Se não se sentir à vontade, pode ficar de olho aberto. Fechando os olhos, eu fecho os olhos e agradeço primeiramente a Deus Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade de luz, por essa oportunidade de evolução que se chama encarnação. Essa passagem rápida, essa vida, esse momento, essa experiência. E peço a Ti, Senhor, ao Mestre Jesus, que nos mostre esse caminho, que nos estende a mão, para que a gente possa caminhar com mais segurança, com mais firmeza, com mais serenidade, com mais tranquilidade, todos os passos necessários para a nossa evolução, sejam provas ou sejam expiações. Dessa forma, pedimos aqui a luz dos amigos espirituais que já estão presentes e nos banham com todo esse amor. Estamos assim iniciados ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pensamento elevado. Olha só, falar de pensamento, né, pessoal? Então vamos começar por aí. Pensamento intrusivo. Que normalmente é o pensamento intrusivo, que está ficando na moda. Sempre teve, mas está sendo falado cada vez mais. Pensamento intrusivo é aquele pensamento que vem, aparece e normalmente tem uma vinculação negativa. É um pensamento indesejado, involuntário e às vezes ele se repete. E se repete, parece que é um padrão já estabelecido. E normalmente padrões negativos. Aqui é o primeiro ponto mais importante da gente entender. O que é negativo e o que é positivo. Ah, Nelson, eu não sei às vezes o que é certo, errado, o que é negativo, o que é positivo. Vamos para a bússola? Vou entregar a bússola para você. Olha só. Para, fecha o olho e sente. Perceba o teu estado vibracional. Se você está com mal-estar ou se você está com bem-estar. Como é que está batendo naquele momento? Porque pensamento sempre está vindo. É um fluxo de pensamento constante. E não, quando a gente dorme, continua, tá, pessoal? Digamos assim, a máquina aqui continua trabalhando. Então, o trabalho é constante e incessante. Agora, a esfera, ou melhor dizendo, a qualidade desse pensamento que vai gerir um bom ou um mal-estar. Então, a partir daí, a primeira bússola é importantíssima, que muitas vezes a gente nem sabe. Por quê? Porque a gente não para prestar atenção em nós próprios. Então, a grande questão é como é que você está se sentindo naquele momento. A partir daí, você vai fazer uma análise muito fácil e parar para pensar, peraí,
não estou me sentindo muito bem. Então deixa eu fazer uma análise aqui, nos últimos 5 minutos só, 2, 3 minutos. O que eu estou pensando? Qual é o assunto? O que está acontecendo aqui dentro no meu mundo íntimo? Ou ao contrário, estou com bem-estar, está legal. O que eu estou pensando? O que eu estou consumindo? O que eu estou conectado? E aqui a gente vai fazer essa correlação direta do sentir com pensar. Isso é importantíssimo, pode parecer muito simples o que eu estou falando, e na verdade é muito simples. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade é se observar primeiro. Então o autoconhecimento vem aí, vem da autoobservação, da autoanálise dos nossos sentimentos e, consequentemente, dos nossos pensamentos que estão diretamente atrelados. Ok? Está fazendo sentido? Esse é o ponto número 1 que é importante. Agora, vamos entender que preocupações, que normalmente tem a ver com esses cenários negativos que o pensamento vai, medo é outra esfera que normalmente vai, ansiedade é outra esfera que o pensamento vai, a gente tem ferramentas para gerenciar isso ao nosso favor. Porque vamos lá, vamos analisar uma por uma aqui muito rapidamente. Quando a gente fala em preocupação, pela própria palavra já diz, se ocupar previamente. Então eu estou aqui no hoje, no agora, vivendo lá na frente, me preocupando, me ocupando previamente com um cenário no futuro que muitas vezes, para não dizer a maioria delas, nem vai acontecer. Mas o que acontece? Como eu estou vivendo ela hoje, e nesse cenário negativo, nessa agonia, nessa inconformidade, nessa agitação, eu já estou sentindo uma carga pesada de um cenário imaginário, que a gente nem sabe o que vai acontecer, através do pensamento, está indo lá para frente, mas a sensação é real. Vamos entender uma coisa, pessoal, olha só. A tua mente, a minha mente, não consegue separar passado, presente e futuro. As reações orgânicas de bem e mal-estar vão de acordo com o pensamento. Vou dar um exemplo fácil aqui para você entender. Tenta lembrar, faz um teste agora, faz aqui um teste rápido. Tenta lembrar um momento muito bonito da tua vida, fecha o olho e volta lá atrás. Num passado, num cenário muito bom, aquele momento marcante da tua vida. Talvez o nascimento de um filho, uma viagem, uma festa, um momento especial, uma conversa impactante, algo que tocou a sua alma e que ficou marcado de uma maneira muito intensa e muito forte. Se você fizer esse exercício, não sei se você está fazendo agora, de olho fechado, é natural de você abrir o olho e tirar no espelho, você ver aqui um sorriso no rosto, uma sensação de bem-estar. O que aconteceu? Eu te induzi, ou você se induziu naturalmente a retornar o teu pensamento nessa lembrança, no passado, e você trouxe aquele passado para o presente, e o teu corpo, essa sensação reagiu como está aqui no presente, e está no presente. Porque a gente voltou lá atrás e trouxe um pensamento para esse momento. Então eu estou falando de um pensamento bom. Mas às vezes a gente volta lá atrás para lembrar daquela briga lá com aquela pessoa lá, que até hoje eu não engoli. E aí de novo o coração bate forte, como se eu estivesse vivendo aquele problema lá atrás. E é exatamente isso que acontece. A reação do nosso corpo é tal e qual. A gente vive a mesma intensidade, tudo aquilo que borbulha e nos consome da mesma forma. Eu estou falando do passado. A gente está falando do presente. E no futuro, a mesma coisa. Quando no futuro a gente deixa esse pensamento, e aí a gente está falando de pensamento intrusivo, né? A gente está falando de o não controle. Já já a gente vai falar sobre controle. Primeiro a gente tem que estar observando e entender como é que a máquina funciona, vamos dizer assim. A partir do momento que eu deixo o pensamento correr para o futuro, e esse pensamento vai para um caminho que não é muito legal, você hoje, agora, vai vivenciar toda essa agonia, toda essa dor, todo esse desespero, toda essa ansiedade negativa que vai borbulhar aqui dentro, já está te consumindo, te fazendo mal. E provavelmente nem é um cenário que você vai vivenciar no futuro. Talvez sim, mas talvez não. Porque a gente não tem bola de cristal. Então vamos entender aqui o que essa preocupação te leva e tentar substituir por um cenário positivo. Qual é o cenário positivo, Nelson? É planejamento.
Planejar apesar do cenário ter uma probabilidade de ser negativo, um cenário ruim, ainda assim a gente tem como se preparar. Isso é se planejar, até para um cenário que seja negativo. A gente não vai viver o futuro, a gente vai tentar, dentro das nossas possibilidades, se arquitetar, se preparar, se estruturar para um possível evento futuro que não seja muito legal. Mas isso nos traz aqui para o agora, para o presente, para vivenciar a realidade com o pé no chão, sem imaginação, sem quimeras, sem ilusão. E esse é o ponto que normalmente a gente cai, e cai com facilidade, e aí dá ruim. Preocupação normalmente dá ruim, sabe? Porque a gente já tropeça no nosso próprio pé. Quando vai ver, já está no chão machucado, está doendo, está sangrando, e a gente entra num buraco, às vezes, que é difícil de sair. Então vamos entender aqui como gerenciar, eu estou dando aqui alguns elementos para a gente fazer o seguinte, observar e entender que há caminho. Não estou dizendo que é um caminho fácil, é um caminho trabalhoso. Muita gente está escutando isso aqui agora, talvez seja a primeira vez que está escutando e vai falar assim, nossa, pior que é verdade, não se falou uma coisa, bateu aqui. Pois, aí me identifiquei. E é exatamente assim, pessoal. Aos pouquinhos a gente vai percebendo as ferramentas que dá para trabalhar. Ok? Então a gente falou aqui sobre preocupação. Vamos falar sobre ansiedade, rapidamente. Ansiedade normalmente a gente vê como algo muito negativo, péssimo, horrível, mas calma. Vamos entender a esfera da ansiedade, que existe uma ansiedade boa também, principalmente existe ansiedade negativa, quando pode ser ruim. Quando é que ela pode ser boa, Nelson? A ansiedade pode ser boa quando a gente antecipa cenários. Exatamente o que a gente acabou de falar. Um cenário futuro, a gente pode antecipar. E a antecipação nos dá um planejamento. Antecipar, a gente pode estar na esfera da preparação. A gente pode estar de uma forma saudável, lidando e gerenciando a nossa expectativa de acordo com uma possibilidade. Aqui está um limiar, tá? Esse é o limiar de uma ansiedade positiva. Porém, com muita facilidade, se a gente não controlar, esse caldo transborda e passa o limite. E quando passa o limite, o que traz? Traz agonia, traz dor. Quando a gente está hoje roendo as unhas nessa esfera da preocupação, com uma ansiedade, com uma agitação, com um movimento interno muito forte na negativa, prejudicial a nós próprios, porque transbordou, porque a gente não conseguiu equilibrar e gerenciar e ficar só na esfera positiva. E daí que a ansiedade vem de uma maneira muito negativa. Porque um evento que pode ser bom, pode se transformar ruim. Eu vou dar um exemplo aqui, para facilitar, para a gente sair da esfera técnica e mais para o dia a dia. É assim, vamos dizer que uma mãe não vê o filho o ano inteiro. E aí o filho vem no Natal, para passar o Natal com a mãe. E é claro que vai gerar uma ansiedade, mas olha que ansiedade boa. Olha que coisa boa de rever um filho que vai vir no Natal, há uma expectativa, ela vai cozinhar para ele, vai ser uma festa, vai poder abraçar, vai poder ter a família reunida, olha que cenário bonito. Até aí a gente está na expectativa boa. Olha o limiar aqui, ó. Tá tudo bem. Agora, quando é que vira e passa a ser problema? Quando talvez essa senhora está em julho, pensando na festa, e já está sem dormir. E já está passando mal, tendo que tomar remédio calmante para poder dormir à noite, passando mal. Perceba onde um evento pode gerar uma expectativa boa, mas se a gente não conseguir equilibrar isso e aprender a lidar, pode se transformar em algo negativo. Então são exemplos como esse que eu quero dar aqui para a gente estar atento. E a questão do medo? Mais um ponto aqui, o medo. O medo é um instinto natural. O medo, está tudo certo com o medo, porque o medo é normal, um instinto de defesa. O medo é o desconhecido. E saber lidar com o medo é uma sabedoria, porque o medo pode ser um elemento para a gente vencer e ultrapassar, mas pode, se a gente não souber lidar, congelar e nos paralisar. E normalmente a gente cai nessa última questão aqui. O medo que atrela a preocupação, que tem a ansiedade, a gente fica nesse ciclo negativo e não consegue sair de lá, que nos consome, que nos corrói, que nos destrói, que nos afunda
E a gente vai lá para o fundo do poço e vive naquela sofrência lá embaixo. E está tudo, no pensamento. Normalmente o intrusivo é porque apareceu e a gente não conseguiu lidar. Resumi aqui, mas tem muito mais pontos, mas eu quero seguir, não para a gente analisar como é que funciona. O primeiro ponto é a gente entender como é que funciona o nosso eu. E aí vem o segundo ponto, que é o ponto mais importante. Agora é a parte bonita, tá, pessoal? Vamos parar de chutar cachorro morto aqui. A parte bonita é o que fazer com isso, quais são os caminhos. Como é que a gente pode aprender a lidar, a gerenciar? Número 1 é não lutar contra. Não lute contra os seus pensamentos. Vamos aprender a conduzir, acolher e lidar da melhor forma possível. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é o seguinte. A nossa esfera mental, o nosso pensamento, muitas vezes parece um macaco louco, que fica pulando de galho em galho aqui, totalmente descontrolado. O que a gente vai fazer? A gente não vai matar o macaco. A gente não vai acorrentar ele, bater nele e falar que o macaco não existe, ele não pode existir, lutar contra ele. Não. O que a gente vai fazer com muito carinho é colocar uma colherinha no macaco, administrando ele. Ele vai ter um momento dele de energia, de querer pular, e quem vai controlar aqui esses momentos somos nós, que temos o controle e as rédeas na mão dessa coleira. Porque o macaco sempre existiu e vai continuar existindo. A única coisa que a gente pode fazer é disciplinar ele, é mostrar para ele que tudo tem dia, que tem hora e momento certo. É através da disciplina e exercícios internos que a gente vai controlando o macaco e colocando a coleira nele e levando ele para passear e fazer as macaquices. Mas também tem a hora de dormir e ficar tranquilo. Tem a hora de ficar no cantinho, sem perturbar. Aí tem a hora da agitação, ou seja, tem hora para tudo. E para a gente fazer isso, tem uma frase que eu gosto muito também, e vou repetir para você, e vale para muitos senões na vida, que é o seguinte: vamos controlar o que hoje te controla. Vou repetir. Aquelas frases filosóficas que dá para a gente aplicar para muita coisa na vida, inclusive para essa esfera de pensamento. Vamos controlar o que hoje te controla. Porque hoje te controla isso, a tal questão. Te controla hoje porque você ainda não controlou. E é aqui que está o grande ponto. Ainda não, mas você vai. Quando, Nelson? Quando você quiser. E como é que faz? Dá trabalho. Dá trabalho. É isso que a gente está falando. É um processo de autoobservação e de exercício e de gestão constante, um observar ativo e a gente ir redirecionando, substituindo. Vamos lá. Exercício prático aqui. É fácil, tá? Deixa eu explicar uma coisa. O teu cérebro, o meu cérebro, não registra a palavra não. Então é o seguinte, vou pegar um exemplo aqui. Estou aqui com uma caneta preta, tá? Se eu falar para você, não pense numa caneta preta, você não vai pensar. Vou até tirar a caneta do visor, mas eu vou falar assim, fecha o seu olho, um exercício rápido. Não pense na caneta preta. Vou repetir, não pense na caneta preta. Muito provavelmente você pensou e visualizou uma caneta preta. Então a questão é entender que o não vale de nada. Qual é o processo? Substituição. Como é que faz isso, Nelson? É assim. A caneta preta apareceu na tua mente, não apareceu? Agora eu vou dar o comando. Esse é o comando que você vai dar para você mesmo. Ao invés de pensar na caneta preta, eu vou pensar na caneta cor-de-rosa. Ao invés de pensar na caneta preta, eu vou pensar na caneta cor-de-rosa. Isso é substituir aquilo que aparece. A gente está falando de pensamento intrusivo. Apareceu, oxa, e agora? Observou o pensamento, percebeu ele, substitua ele por um pensamento benéfico, um pensamento bom. Para algo mais leve, mais tranquilo, algo que não seja tão pesado e nessa esfera da negatividade como ele está aparecendo aí. Aqui que está o grande ponto. E vamos lá que agora é interessante. Você não é aquilo que você pensa.
Você não é aquilo que você pensa. É mesmo isso? Então quem sou eu? Eu vou dizer quem você é. Você é a consciência. Você é a consciência que observa esse pensamento. Vamos desassociar. Entender que você pode parar e observar todos esses pensamentos que vêm, os tais pensamentos intrusivos. E às vezes vai ter pensamento ruim, mas também tem pensamento bom. Observa tudo, dá um distanciamento, dá um passinho atrás só. Para e fica aqui olhando, olha, dá um olhar, 180 graus, observando só. A partir desse distanciamento é mais fácil você perceber que você é essa esfera consciencial, analítica, que consegue perceber um todo, independente se você se identifica ou não com tal pensamento. É uma outra esfera, tá? Eu quero colocar aqui alguns pontos que são importantes para a gente ir desassociando, que muitas vezes está assim, ó, totalmente associado. E talvez o que eu falei aqui, para muita gente pode parecer uma coisa que está explodindo a mente. Uma grande novidade. Se ficar confuso, pessoal, me pergunta aí que eu explico, tá? Eu não sei se eu vou esse programa agora está sendo gravado. Eu não sei se eu vou estar ao vivo, mas se não, manda uma mensagem para mim, escreve depois, não escreve no ao vivo, tá? Ou manda um direct lá no Instagram que eu tento explicar de uma outra forma. Mas entender tudo isso, pessoal, que eu quero dizer para vocês é perceber os elementos ou as ferramentas que nós temos para gerenciar tudo isso aqui, ó, tudo isso aí, esse mundo interno, esse mundo íntimo, a nossa psique, o nosso estado mental vibracional, que está o tempo inteiro em constante oscilação entre altos e baixos. Por que está entre altos e baixos? Porque somos nós, seres imperfeitos, rumo à perfeição no nosso processo, no nosso estágio evolutivo, que a gente está entre a sombra e a luz, caminhando com as nossas resistências, com um pouco de orgulho, com um pouco de humildade, um pouco de egoísmo, já conseguindo do outro lado aprender a amar um pouquinho. E essa esfera toda, e com todos os estímulos que o mundo vai nos mandando, entre provas e expiações, dá uma oscilada mesmo, e é assim mesmo. É assim mesmo. Essa é aprender a surfar. Resumindo, o mar é revolto, o mar tem o sobe e desce. Tá? Agora, não é sobre o mar que vai deixar de ser mar. É a gente aprender a surfar, aprender a se equilibrar na prancha, ter flexibilidade, ter maleabilidade. E o que eu estou querendo entregar aqui para todos nós, a doutrina espírita vai nos entregar, eu já vou chegar num ponto aqui espiritual importante, é ferramentas, é prancha, aula de surf, vamos colocar assim, ou como se equilibrar na prancha. Porque o mundo vai continuar sendo mundo e o mar vai continuar sendo revolto, principalmente falando dos estímulos externos que o mundo nos envia, sejam eles provas ou sejam eles expiações. Percebe o que eu estou falando? E vamos lá, vamos para o ponto agora aqui que é importantíssimo, aqui é o grande diferencial. Até agora a gente falou muito sobre psicologia, né? Vamos agora para o ponto principal e crucial, que é a esfera da influência espiritual através do pensamento. Por quê? Porque muito do que nós chamamos, dentro da psicologia tradicional, do pensamento intrusivo, como se fosse fruto ou produto somente da nossa esfera mental, nem sempre é só isso. É também isso. Por quê? Porque todos somos médiums, e como médiums que somos, temos a nossa anteninha receptiva, vamos chamar assim, a nossa anteninha que está ligada. E essa ligação tem a ver com não só o plano corporal, físico, e a troca entre os vivos ou entre os encarnados, onde a gente consegue, através da telepatia, por exemplo, perceber e conectar pensamentos do outro que está vivo aqui. Sabe aquela coisa do, nossa, estava lembrando de você, se mandou uma mensagem para mim, não morre tão cedo. Então, essa conexão de pensamentos entre nós aqui, no plano físico, entre aqueles que estão vivos, isso é uma coisa, isso acontece. Já tem alguns estudos relacionados a isso, mas ainda muito a miúde. Porém, essa mesma antena receptiva também capta não só os que estão vivos, como aqueles que estão desencarnados, que não estão no nosso plano visual, mas está aqui do meu lado, está aqui do seu lado, está aqui, eu está aqui, eu está aqui. E o pensamento, a transmissão,
a nossa antena, vamos chamar assim, capta da mesma forma. E como capta, vai captar alguns pensamentos muito bons e benéficos, algumas inspirações, no plano espiritual mais elevado, o teu anjo da guarda, o teu mentor, um espírito amigo que pode estar ali do teu lado, trocando o pensamento, ou através do pensamento te influenciando na positiva, como também um outro que não vai muito com a tua cara, ou que curte, digamos assim, alguns pensamentos que não são legais seus, e vai lá, inflama e se conecta, e só alimenta, e aquilo vai virando uma bola de neve na esfera negativa. E aqui que está o grande ponto da influência espiritual. Influência espiritual tem tudo a ver com o pensamento, que é uma porta aberta para essas conexões. A conexão existe, sempre existiu. Como os espíritos nos influenciam, Nelson? Muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. Agora, a questão não é saber, a questão é o que fazer com isso. Ok, Nelson, já vi, entendi, faz sentido, é verdade. Às vezes me vem um pensamento que eu acho que é mesmo algum tipo de influência, não parece que é meu, tanto positivo quanto negativo. Tá, o que eu faço com isso? O que você faz é o seguinte, principalmente no negativo, que é positivo deixa correr, tá tudo bem, tá? Vamos focar no que não é legal. Então, se você percebe algum pensamento que não é legal, alguma influência espiritual que não é legal, que está vindo através do pensamento, é fazer melhores escolhas. Mudar o padrão que não está funcionando, o padrão que não está legal. Porque, como eu disse lá no começo, alguns minutos atrás, a gente vai numa esfera no positivo ou no negativo. Então, perceber o que é bom e o que é ruim vai nos proporcionar essa escolha da substituição, da migração, de sair de um pensamento que não é muito legal, questões materiais, aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor, pensamento de vingança, se conectar com questões de violência, tudo que é mais baixo, mais denso, tudo aquilo que é negativo, que é pesado, e transporta para pensamentos mais elevados. E aqui que está uma observância e é principal para a gente fazer essa mudança. Por que eu vou dizer isso? Porque assim, vou dar um exemplo na prática. Eu gosto de ver filme, então eu tenho Netflix. Só que assim, se você não prestar atenção e botar a primeira coisa que te aparece, talvez você veja lá uma série criminal, e você curte a série criminal. E aí tem um mistério, suspense, aí o fulano mata o fulano, e a polícia, aí a vingança, o dinheiro. Você pode gostar, eu não estou aqui para te dizer que você não pode ver, você pode ver o que você quiser, tá? Mas perceba que a esfera desse tipo de pensamento e a tua vibração, com a tua conexão que você vai se encaminhar, é bem aqui, ó, na câmera, bem baixo, bem sorrateira, ok? Mas você também pode, no filme do lado, a série da Netflix, vai ter uma série, aquelas séries do cachorro, como é que era? Eu esqueci o nome do filme que é do cachorro, que é tão bonito. Que fala muito de amor, de ligações afetivas, de sentimento, de verdades, de coisa boa. E é muito mais sublime, é muito mais leve. Então a gente está falando de uma série densa e uma série que é mais leve, que é mais sublime, que mexe com você através do pensamento numa outra esfera. Então a gente acabou de ver as duas séries, ok? Observa você, aqui na primeira, como é que vai estar a tua vibração, como é que é o teu pensamento, na tua esfera pessoal. E naturalmente, aqueles que vão estar te acompanhando, espiritualmente falando. Porque vão estar conectados nessa faixa vibratória através do teu pensamento. Ponto final. Ponto final, não tem milagre, não tem mágica. Isso aqui é matemática. É 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Ok? Vamos para um filme do cachorrinho bonitinho, que trabalha com sentimento. Você terminou ali o teu pensamento e o canal que você está abrindo. E a probabilidade de você estar inspirado por um espírito superior, por um mentor, que você abriu um canal, você subiu o degrau. Okay? Então vamos colocar assim, aqui você dá uma descidinha no degrau, e aqui você sobe o degrau. E por que eu estou falando isso? Não quero crucificar séries de violência nem nada, porque a gente só existe porque é isso que a gente consome, faz parte do nosso eu.
mas você também tem uma atração lá pelo filme do cachorrinho. E entender que você tem essas duas esferas entre sombra e luz. Para que isso, Nelson? Para você tomar a rédea da tua vida e controlar, fazendo melhores escolhas. A tua vida, a minha vida, a nossa vida é feita de escolhas. E perceber quais são as opções, qual o cardápio que eu tenho na minha frente. E esse cardápio vai me levar e gerar algum tipo de pensamento, e pensamento gera vibração, e vibração gera conexão espiritual, na positiva e na negativa. É isso. É isso. Chegou o nosso horário. Tomara que alguma coisa tenha batido para você. E qual foi a minha intenção aqui? Minha intenção é conhecimento. Conhecimento que vai nos trazer a liberdade de prisões que a gente vive, muitas vezes, uma vida inteira, uma encarnação inteira, às vezes mais de uma, e nem sabe que ela existe. Tomara que esse vídeo tenha feito sentido em algum momento e tenha te feito pensar, e mais do que pensar, é fazer melhores escolhas, melhores pensamentos. Observa, transporta, substitui, se coloca no papel de observador. Observe, preste atenção no que está chegando. Lembra do macaquinho. Ah, o macaco está louco, vamos botar uma coleirinha nele. Está tudo certo, está tudo bem. Tá bom? Pessoal, vamos fazer a oração? Escreve aqui para mim. Se você chegou até agora, antes de a gente fechar, escreve aqui para mim. Macaco. Tá? Se você gostou e teve até aqui agora, eu quero saber quem está comigo, quem acompanha essa reflexão e faz sentido. Tomara que tenha feito sentido para vocês. Esse é o sentido que faz aqui para mim, para o Nelson. Eu quero compartilhar de alguma forma e tentar ajudar aqueles que também estão caminhando nessa caminhada. De alguma forma, meu pensamento ressona. Ok? Escreve aqui para mim, macaco. Mas olha, faz favor, não escreve só no ao vivo, não. Espera esse vídeo acabar, escreve depois, porque às vezes eu não estou no ao vivo e não consigo ver, tá? Eu quero saber quem está comigo. Vamos fazer a oração? Fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai por essa oportunidade, mais uma vez, de conhecimento, de provar, de espiar. Agradecer ao Mestre Jesus pelo teu amor, pela tua mão estendida, nos mostrando o caminho. Agradecer a espiritualidade de Jesus que nos acompanha, que nos direciona e que nos inspira em momentos como esse, que a gente busca esse pensamento benéfico, essa luz, buscando iluminar o nosso coração e assim resplandecer ainda mais essa luz, iluminando aqueles que estão ao nosso redor. Por isso agradecemos, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até mês que vem. Beijo e abraço a todos. Tchau, tchau.